Que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane revela as partes incertas por onde passou e comandou as manifestações. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninho. Sim, família. O líder do povo, Moss, o homem mais poderoso de Moçambique, que há relatos aí que querem lhe fazer mal, como sempre, né? Já inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Escreva suas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. E o Eri, então sem mais bobas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família. Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Venâncio Mondlane revela as partes incertas por onde passou e comandou as manifestações. J Privado, WhatsApp, como assim? Olha aqui, ó. O político Venâncio Mondlane diz ter passado por diversas partes do mundo, desde 21 de outubro de 2024, quando atravessou a primeira fronteira para fora do país. No total, foram 8 países, entre África, Europa e Médio Oriente. Ele recordou que se viu obrigado a sair de Moçambique depois de, naquela data, ter sofrido uma suposta tentativa de assassinato. Tal ocorreu quando deu uma conferência de imprensa no centro da Praça da Organização da Mulher Moçambicana, Avenida Vladimir Lenin, bairro da COP, cidade de Maputo, em meio a tumultos, a polícia disparou gás lacrimogênio contra Mondlane. Algumas pessoas foram atingidas por cápsulas de gás lacrimogênio. Nesse dia também havia vários atiradores montados em vários pontos. Eu tive informação privilegiada, mesmo dos serviços de segurança, de que eu devia sair mais rápido do país, disse em uma entrevista a Miramar. Isso ocorreu 2 dias após o assassinato de Elvino Dias de Paulo Guambi, próximo de onde Mondlane sofreu tentativa de assassinato na Avenida Joaquim Chissano. Ele disse que na noite do dia 21 de outubro, atravessou a fronteira de Ressano Garcia para a África do Sul. Ficou alojado num hotel na cidade de Nelspruit durante um dia. No dia seguinte, foi ao aeroporto internacional de Kruger, na província de Mpumalanga. Voou para Joanesburgo e ficou num condomínio no município de Sandton, província de Gauteng. Ainda em Sandton, foi para outro condomínio, onde, segundo o próprio, sofreu um atentado. Abre aspas disso mesmo. Nessa altura, eu estava em cooperação com a Rede de Direitos Humanos da África Austral, cujo presidente é o professor Adriano Novunga, mas, devido aos atentados que estava a sofrer, de forma caótica, tive de arranjar outras formas independentes de garantir a minha própria segurança. Fecha aspas, revelou. Mais uma vez, obrigado a sair segundo o condomínio, Mondlane se refugiou em outro espaço, o qual se escusou a revelar. Ainda posso precisar desse espaço, onde fiquei praticamente 1 semana e meia, alertou. A caça ao homem não cessou. Outra vez, devido a perseguições, abandonou o local e voou para a Alemanha, na cidade de Düsseldorf. Por lá, permaneceu por quase 2 semanas. Mondlane revelou ainda que depois seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na sequência, foi para Oman, um paraíso do Médio Oriente. Atravessou a fronteira para Abu Dhabi. Depois disso, voltei para a África, passei pela Nigéria e outros países que não posso revelar, pediram-me discrição. Referi, adiantando que foi nesse país onde acabei incubando uma malária. Nessa jornada, regressou ao Médio Oriente, no Catar, onde, na verdade, lhe foi diagnosticado com malária, das mais graves. É um tipo de malária que, se não tiveres assistência em 48 horas, perdes a vida. Mondlane disse que ficou internado por 2 dias. Foi nos 2 dias em que as pessoas estavam à espera do anúncio da etapa Turbo V8. Depois do Catar, vi diretamente para Moçambique, contou o presidente eleito pelo povo, né? Mas J Privado, entre outros. Não, para vocês verem que o homem é bombástico, eu vou colocar aqui, tá? Vamos lá ouvir, por favor. Essencialmente, é vir cá para averiguar o nível de a intensidade no terreno da violência policial que ocorreu durante o período das manifestações e também algumas famílias pontuais que nós vamos dar algum conforto, vamos fazer uma visita e sobretudo nos distritos. Portanto, vamos
incidir mais a nossa ação em alguns distritos, como Macanga, como Chiuta. Esses seriam os nossos pontos, mas basicamente é isso. Temos informação, porque nós temos coordenadores a nível da província, distritos, mas é preciso averiguar isso no terreno para ver até que ponto que os relatórios que a gente tem recebido são verdadeiros ou não, e também ter uma percepção pessoal sobre isso. Mas talvez a parte mais importante é o conforto às famílias, não é? Tanto aqueles que perderam os seus parentes, quanto aqueles também que têm pessoas feridas, têm pessoas detidas, como vocês sabem. Temos mais ou menos cerca de 4.000 pessoas detidas até este momento. E há um outro fator que pouco se fala dele. São pessoas que não estão feridas, são pessoas que não perderam parentes, mas pessoas que ficaram profundamente afetadas psicologicamente. Aquilo que se diz, pessoas traumatizadas e pessoas que, digamos, psicologicamente também que precisam de apoio, não é? Muito apoio psicológico, até alguns casos psiquiátrico, não é? Devido ao grande choque que levaram durante este período. Então, basicamente é isso. Quando do Tete, para onde mais? Do Tete para casa, de novo. É só um dia de trabalho. Do diálogo com o governo? Bom, neste momento eu não fui oficialmente convidado para o diálogo. O que eu sei sobre o diálogo é aquilo que os 4 partidos que estão a participar no diálogo tiveram generosidade de vir visitar-me e dar-me um breve relatório sobre isso. E pedir-me também algumas opiniões sobre isso. Mas há um documento, há um draft que já existe. Eu ainda não tive acesso a esse draft. E também não tenho acesso ao calendário que está estabelecido até a assinatura do acordo, porque o acordo vai ser assinado. Portanto, é o que posso dizer, portanto, não tenho conhecimento aprofundado sobre isso, não é? O que espera deste diálogo, tendo em conta que não faz parte? O que eu esperava deste diálogo é que ele quebre um paradigma que já dura 30 anos. Portanto, o ciclo vicioso dos acordos pós-crises eleitorais, eles normalmente têm tido o paradigma de serem acordos que visam a partilha de lugares nos órgãos colegiais. Quer dizer, partilha de lugares na Assembleia da República, partilha de lugares no Conselho de Estado, partilha de lugares, digamos, no Conselho Superior da Magistratura Judicial ou da Comunicação Social. Portanto, esses órgãos colegiais, basicamente, é que têm sido objeto dos acordos que têm sido assinados nos últimos 30 anos. Em termos de reforma, nunca houve reforma, como tu sabes. O que existe é uma contínua revisão da lei eleitoral, mas que ela também visa o quê? Visa a composição do STAI e a composição da CNE. Significa que ao longo de 30 anos, todos os acordos em Moçambique eram acordos de políticos para políticos, acordos para a composição de órgãos colegiais. Então, ao longo de 30 anos, tu não encontras uma única linha destes acordos que tivesse abrangido medidas econômicas, medidas sociais, que tenham a ver com impactos diretos, visíveis e tangíveis na vida da população. Quero dizer que estes acordos ao longo de 30 anos, a população, o povo sempre olhou para esses acordos como acordos de elite política, acordos em que o povo sempre foi marginalizado. Então, a minha contribuição, isto eu disse aos 4 partidos, isto é a parte da carta que eu enviei ao Presidente da República, isto é parte das 30 medidas que vêm no decreto, é exatamente acrescentar a uma nova componente e quebrar o paradigma. São algumas medidas de curto prazo, por exemplo, que têm a ver com segurança, não é? Aquelas de parar, por exemplo, com toda a violência imediatamente e incondicionalmente. Raptos, sequestros, tudo o que está a acontecer agora, com as valas comuns por aí fora. Libertação imediata e incondicional dos presos, que tem a ver com as manifestações. Assistência médica e medicamentosa para todas as pessoas que foram feridas de forma permanente, né? As pessoas estão permanentemente, digamos, deficientes, ou aqueles de forma transitória. Portanto, essas são as medidas de curto prazo que têm a ver com a segurança e com o conforto das famílias. Depois tem medidas de médio prazo, podem ser vistas ao longo de 5 anos.
aquela medida que eu já tinha proposto, por exemplo, a construção de 3 milhões de casas em 5 anos, para jovens recém-formados, recém-graduados. A outra tem a ver com a revitalização econômica dos médios e pequenos empresários que sofreram durante esse período. Portanto, uma linha de financiamento até 500 milhões de dólares para revitalizar esses negócios é a única forma de você ter a economia a crescer, senão de contrário a estagnação. E, por outro, uma linha de até 600 milhões de dólares que é para startups, quer dizer, para projetos de raiz de mulheres e de jovens. Então, este é o pacote, eu falo de algumas medidas, não são todas, que eu penso que é uma oportunidade nobre que Moçambique tem de quebrar este paradigma destes acordos serem vistos como acordos de elite, em que o povo se sente sempre marginalizado, esquecido. Se este acordo contemplar esta medida e haver um compromisso sério, o que seria um compromisso sério? Seria assinar um acordo, mas também dar estatuto legislativo ao acordo. Quer dizer, tem que ir ao Parlamento, deve ser aprovado em forma de uma resolução no Parlamento, depois tem que se constituir uma equipa mista que vai monitorar isto em 5 anos no mandato, que é diferente do que acontecia antes. As equipes mistas, elas funcionavam por um período menos de 1 ano e depois retiravam-se. Então temos que ter uma equipe mista que durante 5 anos monitore isso. E como é que vai monitorar? Simples. Saber se este acordo, este compromisso nacional está refletido no plano quinquenal do governo, se está refletido nos planos econômicos e sociais que vão sendo aprovados todos os anos, se estão refletidos nas estratégias aprovadas em cada setor, em cada ministério. Então a equipe vai fazer isto, vai monitorar isto ao longo de 5 anos. Se isto for feito desta forma, para mim é um passo gigantesco para dizermos que Moçambique está a caminhar rumo a uma paz e a coisa mais difícil, a reconciliação nacional. Se isto não for feito, para mim, é mais um acordo, é mais um papel, letra morta, é mais areia nos olhos das pessoas, como aconteceu ao longo de 30 anos. Neste momento, o que é que deve ser feito para Moçambique voltar a ter a estabilidade ou, por outra, esta crise pós-eleitoral cessar? O que é que deve ser feito agora? O que tem que ser feito é isto que eu estava aqui a falar. Portanto, estas medidas, mas uma das mais importantes tem a ver com a segurança. Tem a ver com a segurança, portanto, há medidas de curtíssimo prazo, em menos de 1 mês, tem que acontecer. Cancelamento ou parar é absoluto com todo tipo de violência das autoridades de direito. Estou a falar de quê? Estou a falar da polícia, estou a falar da PGR, estou a falar dos tribunais, porque há vários tipos de violência, não é só dar tiro. Há outro tipo de violência que está a acontecer com a população. Isto aqui é extremamente importante. O amparo tem que se dar às famílias que foram feridas e que perderam os seus parentes. E também os cerca de 5 mil pessoas estão detidas há mais de 3 meses, muitos deles sem processos, em condições desumanas nas cadeias, alguns deles com problemas de saúde, sem advogados. E uma das coisas que está a acontecer, há uma sobrecarga do sistema de justiça. É por isso que uma das coisas que a cadeia, o estabelecimento penitenciário de Maputo tentou fazer, para além das execuções que queriam fazer, também era o alívio do peso logístico que os presos estavam a criar na BO e na cadeia central da Machava. Portanto, este é um grande problema que nós temos. A questão de segurança, para mim, é paramount, é fundamental, é o primeiro ponto que tem que ser atacado. Depois, há outras medidas que podem ser verificadas em 1 ano e há outras que podem ser monitoradas em 5 anos. Portanto, algum comentário em torno, começa um novo ciclo de governação e foram impulsados novos ministros, inclusive o comandante-geral da polícia, alguma coisa a dizer com relação a estas? Também a retirada dos vice-ministros. Sim, olha, a primeira retirada dos vice-ministros eu fico satisfeito porque eu há mais de 12 anos estou a falar sobre isso, mas tudo indica que, afinal de contas, a gente tem alunos que a gente não se apercebe que tem alunos que nunca sentaram numa carteira em frente de nós, mas que aprendem muito conosco. A segunda questão é que, infelizmente, a constituição deste governo é uma constituição que é feita sem uma visão estratégica do que realmente como é que se constitui o governo. Por exemplo,
Nós estamos a sair do período chuvoso. Significa que tu tens os leitos dos rios a transbordar, tu tens represas, tens diques que estão a arrebentar, tens muitas lagoas, poças, tens cursos de água elevados. Significa que uma das medidas urgentíssimas e um dos primeiros ministérios devia ter sido indicado ao Ministério das Obras Públicas ou qualquer outro nome equivalente. Portanto, houve um atraso nisso e foi indicado um ministro que não tem formação na área de engenharias. Portanto, nota-se claramente a falta de visão estratégica. Aquilo que eu disse, está-se a constituir um governo como, por exemplo, a gente brincava às escondidas lá em casa, né? E os nossos irmãos escondiam num quarto ou na cozinha, a gente ia tentando apanhar se está na cozinha, se está no quarto. Portanto, é uma tentativa, não é? Portanto, vai se constituindo o governo e depois diz, há de se ver lá à frente. É mais ou menos isto, ou aquela brincadeira, não sei se aqui também se chama assim, a gente lá dizia, vamos brincar zoto. Então, é um governo que está constituído como um jogo de zoto. Então, outra questão importantíssima também é a demora na indicação do ministro da Educação. O ano letivo vai começar, temos um precedente de muitos problemas da educação, que vocês conhecem, vocês já reportaram isso, os erros no livro escolar, desvio de fundos na área da educação, muitos problemas de corrupção na educação, problemas muito sérios com o nosso sistema de ensino, que toda a gente é unânime a dizer que é péssima qualidade, mas também toda a gente é unânime a dizer que é base fundamental do desenvolvimento do país, também não é indicada a tempo e como prioritário. E tudo o resto que nós notamos, se você for a pegar o manifesto do Partido Frelimo, se você for a ver os vídeos da campanha, se você for a pegar o discurso da tomada de posse do presidente Mata Reza, você nota que há uma disfuncionalidade nas coisas. Não há uma correspondência entre o manifesto, o que foi dito na campanha, o discurso inaugural e as medidas tomadas para a constituição do governo. Portanto, são disfuncionais, não encontras uma ligação lógica e consequente destes três elementos que eu estou aqui a falar. Logo, é uma composição do governo ocasional, logo, a pessoa que está a constituir o governo, ele nunca teve ideia clara do como é que funciona o Estado. Quais são as prioridades do Estado? Esta visão é individual. Esta visão não pode ser alienada aos assessores. Então, significa que ele nunca teve uma visão própria de quais são as prioridades de governação do país. Então, fica refém de clamores. Quando o partido reclama que tem que se colocar o ministro da Economia, Basílio Moati, porque tem histórico, tem um pai que foi combatente, foi não sei o que, ele não é, mas não analisa, por exemplo, que o Basílio Moati é o mais incompetente deste governo. Basílio Moati, você olha, nunca geriu absolutamente nada. O que eu sei dele é que ele foi funcionário, acho que de uma das holdings do Partido Frelimo, acho que é Moçambique Holdings ou qualquer coisa assim parecida. Nunca geriu nada, nunca geriu nenhum projeto privado, nunca geriu nenhuma empresa, nunca geriu uma barraca. A única coisa foi gerir a OJM. Os comentários, as análises de economia que ele fazia na televisão era uma desgraça, uma tragédia completa, tinha problemas até de conceitos básicos de economia e de finanças. E hoje, este jovem, olha, não estou a dizer isso porque estou contra ele, até é meu amigo Basílio, mas estou a falar da nação moçambicana, tenho que dizer isto. O homem tem deficiências básicas em conceitos básicos de finanças, de auditoria, de economia, de microeconomia, de macroeconomia. Como é que vai gerir a economia do país? Então é dramático, é muito triste. Uma questão que não quer calar está mesmo ligada às portagens. Instalou-se uma confusão, particularmente na província de Maputo, sobre o paga ou não paga as portagens, alegando sendo orientações do presidente, neste caso, o Inácio Mundial. Como é que olha para esta situação? Eu acho que é legítimo. Um dos desafios que eu coloco agora à classe jornalística, procurem saber quais são as concessionárias dos vários troços que nós temos nas nossas portagens. Só na M6 você tem para aí por volta de 5 a 6 portagens. Procura saber até que ponto é que é legal ou não legal ter 6 portagens dentro do troço que nós temos da M6. Quais são as concessionárias beneficiárias diretas
desses valores? Quais são os dividendos que entraram no Tesouro Público a partir das portagens? Quando fizerem esse estudo, vocês vão ficar escandalizados. Vão ver que 95% das portagens, primeiro, não canalizam impostos e dividendos para o Estado. 2, a constituição da maior parte das portagens é ilegal, é ilegítima. Ok? Este é um trabalho que era preciso vocês fazerem para ajudar, porque nós já fizemos isso previamente. Então, você vê que estamos a pagar em portagens ilegais. São portagens que não têm razão absolutamente. Se for a portagem da TRAC, eu já fiz um programa há anos sobre isso, expliquei que aquela portagem, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista legal, aquela portagem já devia ter sido desativada, mas ela continua. Portanto, o que está a acontecer é que o povo está sendo roubado. Então, nós não podemos compactuar com o roubo contínuo, ilegal e ilegítimo do bolso do povo. É o que são as portagens. É só isso. Não tem outra coisa. Ilegítima. Não se deve pagar. Aquelas portagens todas não se devem pagar. Até que se explique com detalhe essas perguntas que eu coloquei aqui. Quais são os dividendos reais que entram nos cofres do Estado? Quais são os investimentos públicos que foram feitos com o dinheiro recolhido nas portagens do bolso do povo? Isto que trago esses dados de forma clara para o povo compreender até que ponto é que é justo e não é justo. Eles nunca vão fazer isso, sabem porquê? Eles próprios têm consciência de que as portagens são ilegais. E têm consciência de que não se canaliza os impostos para o Estado. Acho que temos que ir lá. Dos Estados Unidos Já não é? o governo dos Estados Unidos Veneração!